E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre os Radiolaria. Vem aprender bio comigo? Radiolaria é um grupo de protozoários que recentemente tiveram a sua sistemática revisada e foram reorganizados em vários outros grupos, como a gente consegue ver nessa filogenia aí do lado. Radiolaria está dentro do grupo dos Rhizaria. Os Rhizaria são um grupo definido apenas com base em dados moleculares, e a maioria deles são organismos ameboides, com pseudópodes, que podem ser filiformes, reticulados ou ainda suportados por microtúbulos, o que daria um aspecto ali de uma raiz a esses pseudópodes. Muitos desses Rhizaria ainda apresentam a produção de conchas ou esqueletos. Hoje nós vamos conhecer então um pouquinho sobre os Radiolarios. Radiolaria é um grupo que tradicionalmente foi incluído dentro de Actinópoda, que inclui aproximadamente 4.240 espécies conhecidas atualmente, incluindo organismos marinhos e de água doce. Esse grupo, além de Radiolaria, inclui também organismos conhecidos como Heliozoa, Piroplasma e Acantaria. Todos esses organismos não apresentam um ancestral em comum, e então Actinópoda é considerado um grupo polifilético, ou seja, não representa um grupo natural. Apesar disso, eu vou trazer aqui para vocês algumas características de Radiolaria, mas que são comuns ali com outros organismos que antigamente estavam classificados dentro de Actinópoda. Actinópoda recebe esse nome em decorrência do tipo de pseudópodes que eles apresentam. Actinópoda significa pés raiados, então uma referência aos axópodes, que são essas estruturas que a gente consegue ver aí nessas imagens ao lado. Os axópodes se irradiam a partir do corpo celular. Esses axópodes são pseudópodes muito finos, que são sustentados por microtúbulos, e eles emergem a partir de uma região lá do citoplasma chamada axoplasto. Os axópodes podem ser utilizados tanto para locomoção quanto para alimentação, e eles fazem um movimento bidirecional, levando ou trazendo coisas para a célula. Nesses organismos, o citoplasma pode ser dividido em duas regiões diferentes, que são separadas por uma parede geralmente de mucoproteína. Essas duas regiões são o endoplasma e o ectoplasma. No endoplasma estão o núcleo, mitocôndrias, aparelho de Golgi, grânulos pigmentares, vacúolos digestivos e os cristais de onde partem os axoplastos. Já no ectoplasma estão também presentes mitocôndrias, vacúolos digestivos, que podem estar repletos de óleo que auxiliam na flutuação desses organismos. Além disso, no ectoplasma também podem estar presentes estrussomos, que são organelas que podem liberar substâncias, por exemplo, para imobilizar presas, e também podem estar presentes algas simbiontes, que produzem energia através da fotossíntese e trazem um benefício para esses protozoários. Apesar dos Actinópoda poderem utilizar os axópodes para locomoção, a locomoção desses organismos é bastante limitada, e a maioria é apenas arrastada passivamente na coluna d'água, como a gente consegue observar aí nessas imagens. O movimento deles também é bastante lento, então a maioria deles não realiza uma locomoção ativa, apenas é levado pela água, pela corrente de água. Com relação à nutrição, todos os Actinópoda e Radiolaria são heterótrofos, e a maioria deles é predador, incorporando o alimento por meio da fagocitose. Os axópodes são utilizados como armadilhas para a captura de presas. E além disso, como a gente já falou, podem existir estrussomos, que podem ser de dois tipos: mucocistos, que produzem muco para as presas ficarem ali aderidas, e cinetocistos, que ejetam estruturas lineares com espinhos, que ajudam então também na captura de presa. Aqui nesse filminho ao lado, a gente consegue observar o exato momento que a célula incorpora algum alimento ali por meio de fagocitose. Com relação à reprodução, os Actinópoda e Radiolários podem fazer reprodução assexuada,
por meio de fissão binária, como a gente consegue ver aí ao lado, uma célula originando duas geneticamente idênticas, ou ainda podem fazer reprodução sexuada do tipo fissão múltipla, quando várias células são originadas. Ou ainda pode ocorrer o brotamento. No caso da fissão múltipla, um núcleo poliploide é resultante de várias divisões celulares e acabam se dividindo então em vários indivíduos, que inicialmente apresentam flagelos. Depois disso, esses organismos acabam perdendo seus flagelos, que são utilizados ali para uma dispersão, e ficam somente com os axópodes. Além disso, esses organismos podem ainda realizar reprodução sexuada, apesar dela ser rara, ocorrendo somente em alguns heliozoários. E quando ela ocorre por autogamia, ou seja, os organismos produzem gametas que se autofecundam. Acabamos de conhecer um pouquinho sobre quem são os radiolários. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.